Olá, seja muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui, em diversos programas na Comunhão Espírita de Brasília de forma diária. Eu, às segundas-feiras, conduzindo esse aqui, o programa Páginas Espíritas. A Bárbara às quartas, explorando o Espiritismo. Se você ainda não nos segue, fica o convite para seguir, ativar as notificações, que é o sininho, para você ser avisado dos próximos programas. Estamos aqui de novo com a nossa amiga e irmã Bárbara Brito para continuar a reflexão do capítulo 15 do livro Boa Nova, de Joana de Cusa. Fique conosco após a vinheta. Então, estamos aqui de novo, passou-se uma semana aí da gravação, para continuarmos a reflexão do capítulo 15, né, que fala sobre a Joana de Cusa. No capítulo anterior, nós abordamos o diálogo dela, de Jesus, com, né, a Joana de Cusa, ela expondo as suas aflições e a orientação de Jesus. E agora a gente vai continuar, né, o tempo se passou, e o que aconteceu com a vida de Joana após esse diálogo com Jesus. A mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Então, ela renovou as energias e seguiu em frente. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai que, do céu, lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Então ela começa a perceber essa perspectiva de antes daquela encarnação. Joana já tinha também essa percepção de ser filha de Deus e estava colocando naquela situação como um pai amoroso. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante nas suas virtudes eternas. E aqui fazer um parênteses que me chamou a atenção. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta à espiritualidade como era a caridade, como é a caridade entendida por Jesus. E aí no ESD usa-se muito a sigla BIP, né? De benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas, né? E essa frase aqui vai muito ao encontro da indulgência, né? Do I lá do BIP. Porque ela falou assim, ó, procurou esquecer todas as qualidades inferiores. Então, assim, ela via a qualidade inferior e se esforçou para deixar de lado. E observar somente o que ele possuía de bom. Porque todos, indistintamente, temos coisas positivas e coisas negativas que ainda precisamos superar. E às vezes a gente fica muito focado no que é negativo, né? Principalmente no ambiente do lar, naquela pessoa que está ali no dia a dia, porque fora de casa a gente está meio que quase que no verniz social, né? Então a gente está ali, alguém pisou no nosso carro, a gente se afasta um pouco, passa um tempo, já calma. No lar não tem como, né? A gente está praticamente todos os dias com aquela pessoa, aí tem momentos de baixa, momentos de alta. Às vezes no momento de baixa a pessoa coloca um lado lá que a gente não gosta muito e a gente dá muita importância para isso. E Joana começou a se esforçar de não valorizar as características negativas do marido e só focar no que ele possuía de bom. E isso é indulgência. Isso é a essência da indulgência. E ela colocando em prática, né, a caridade como entendia Jesus. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações da fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava as suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Então veio um filho, trabalho dobrou, uma coisa é ser somente casado, outra coisa é vir os filhos, né? E aí com o filho, o trabalho aumentou, mas ela sempre ficou lembrando do convite de Jesus para ser fiel. Alguma coisa te chamou a atenção? Não, é isso mesmo. Os deveres só aumentam. Os deveres só aumentam. Aí a pressão alta, o cabelo cai da cabeça. Exatamente. Né? Não tem muito pra onde correr, não. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Então começaram a ter mudanças políticas. Então Cusa vivia num ambiente político, tanto que ele ora estava ali
o povo judeu, ora estava para o Império Romano, mas começaram a ter mudanças, né? Porque às vezes quando você está no poder, você fica ali muito à mercê de quem está no comando. Então, ora você acaba tendendo para um lado como para o outro, ali no jogo das paixões. E Humberto de Campos começa a narrar de que começa a ter essas mudanças e o companheiro dela é impactado. Joana, contudo, se mantinha firme no propósito dela. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insoláveis, e é que é um parênteses, né? Eles eram ricos para a época. Tanto que, assim, Joana, ela estava ali acompanhando Jesus, né? E estava sempre auxiliando. Então, ainda que ele tivesse uma condição financeira muito boa, ele se envolvia em altas dívidas, né? Pelas vaidades feridas, então alguém que tinha muito poder, o poder sai das mãos, fica ali com o orgulho ferido, né? Com a vaidade ferida. Pelas moléstias que verminaram o corpo. Então, isso é um outro ponto também. Assim, ó, aqui a gente está falando de ódio, vingança, vaidade, né? Dívidas insoláveis. Então são coisas que envolvem muito o campo psíquico que atingem o corpo. Então a gente muito fala assim, o corpo está doente, mas antes do corpo estar doente, né, aquilo ali é só uma eclosão de algo que está dentro da gente. Que a gente precisa fazer essa viagem interior que muito se fala, né, do autoconhecimento, da autorreflexão, para poder a gente mitigar problemas futuros. E aí é o que aconteceu aqui com Cusa, né? De tanto ódio, tanta raiva e vaidade, ele acabou ficando doente. O ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Aí assim, ele morreu, né? Desencarnou. Ela agora está viúva, com o filho. Não é a mesma perspectiva que temos hoje na sociedade. Então, assim, uma mulher viúva não era bem vista, assim, ela não ia conseguir um emprego tão fácil. Tinha a questão da sociedade, né? Então, assim, ela era esposa de Cusa, né? E agora ela estava ali viúva com um filho pequeno. Então, ela teria mais dificuldades ainda no caminho dela, e Humberto de Campos vai narrar isso aqui. Ó, sua esposa, todavia, e lembra das dívidas, né? Então, ela herdou as dívidas que o marido tinha feito anteriormente. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificando na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Então ela procurou trabalho, né? O trabalho que tinha, ela começou a trabalhar. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado. Então é aquilo que eu estava falando anteriormente. Assim, ela estava num ambiente social, então assim, da nobreza, que não era concebido na época ela fazer trabalhos manuais. Então algumas amigas foram lá e chamaram a atenção dela. Falaram assim, poxa, tá se sujeitando a isso, né? Você é Joana de Cusa, né? E ela, não, eu preciso me manter ao meu filho. Tá? E aí ela faz uma reflexão que Jesus também em outro momento do Evangelho fala, né? A percepção de Joana, né? Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesta carpintaria, e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de que se havia feito escrava devotada. Então ela fala assim, olha, Jesus, que é o Cristo, né? É o Messias tão esperado do povo judeu naquela época. Então assim, se ele se colocou na situação de carpinteiro, na situação de estar no dia a dia com o povo, né? Por que ela também não faria o mesmo, né? E Jesus, em uma passagem evangélica, fala que Deus trabalha até os dias atuais e ele também. Então, assim, o trabalho ele não para. Lógico que cada um vai trabalhar de uma forma diferente, como a Bárbara falou, de uma régua diferente, né? Mas a gente está sempre sendo convidado ao trabalho. Então, assim, ela não se via, né, menosprezada por procurar situações de trabalho na subalternidade, né? Querendo uma remuneração justa. Né? Eu até chamo a atenção aqui pelo seguinte, a gente tende a achar que sacrifício foram sacrifícios que aconteceram na época, né? E então a gente coloca esse lugar de sacrifício muito distante da gente, né? Eu não vou largar tudo, eu não vou andar descalço na rua, não é isso. Mas é porque os sacrifícios eram compatíveis à época e ao choque que precisava ser dado à sociedade
para desmaterializar, né? Quer dizer, aceitar essa vida simples e tudo mais. Mas eu quero levantar uma reflexão, né? Para que você avalie na sua vida hoje quais são os sacrifícios que Deus está te chamando a fazer. E você vai encontrar os sacrifícios exatamente nos desconfortos que estão sendo impostos pela vida. Porque às vezes a gente, diante de um desconforto, como dói, a gente se sente vítima, né? A gente é vítima da situação, a gente é vítima do que o outro está fazendo, seja o que for. Então a gente tende a ficar esperando um heroísmo, um milagre divino, ou que alguém apareça resolvendo a nossa vida. O que Joana nos ensina aqui é que mesmo diante do desconforto, a gente precisa agir pela resolutiva. Então ela seguiu o trabalho, né? Botou a mão na massa. Foi a ação que ela encontrou para resolver a necessidade e a situação dela. Quais ações você pode ter para buscar a resolutiva dos desconfortos que você está vivendo? Aceitando o limite dela, quer dizer, aquele lugar que a gente se percebe impotente. Eu posso ir até aqui, né? Mas eu posso ir até aqui. Então, ao invés de se sentir nesse lugar da dor e ficar aguardando algo acontecer, continuar agindo dentro do que lhe cabe, né? Então, fica a reflexão sobre qual a proposta de sacrifício você está vivendo agora ou viveu ontem e já se prepara aí psicologicamente porque vai viver amanhã. A gente veio para se desenvolver, então a gente sempre vai ser desafiado a novos sacrifícios. Sim. A gente tá aqui pra melhorar, né? A gente precisa sair daqui melhor do que chegou, né? Não dá pra sair igual, não. Não. Vamos lá. Humberto de Campos continua narrando essa trajetória de Joana de Cusa, ela falando: cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, né? Então ela esqueceu ali o passado, né? E continuou ali na alegria sincera. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Então, assim, ela dedicou ali o filho dela, mas começou também a ajudar filhos de outras mães. Ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzira em seu bojo, na qualidade de serva humilde. Então, assim, ela foi até se colocada na situação de serva, né? Colocando aqui neve das experiências, eu fiquei pensando, né? Era dos cabelos, né? Começaram a vir os cabelos brancos, né? E assim continuou. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do círculo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao posto do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Então, nas investidas, né, o Império Romano ia na perseguição aos cristãos, recolhiam diversos e deixavam eles presos, né, para poder fazer as situações lá do circo, dos animais. Aqui eles estão presos num poste de martírio, né, para poder servir da alegria que tinha-se na época, né, de ver ali algumas pessoas sofrendo. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Então começaram a chicotear a Joana. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Né? Então abjura nega, né? Negue o Cristo. Né? E um ponto aqui que vai se aprofundar na leitura, né, é que ela não estava sozinha no tronco, né, ali. Ela estava junto com o filho dela. Então, assim, já é algo difícil de imaginar a gente nessa situação. Imagina a gente nessa situação com o nosso filho, a nossa filha lá junto de nós, né, sofrendo ali as chicotadas. A antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, assim, ela está ali, estão pedindo para ela negar, e ela olha para o céu e está ali em silêncio. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Então, assim, o algoz estava chicoteando ela, e ela estava ali silenciosa, olhando para o céu. Aí o que o algoz faz? Vai no filho. E aí o filho, né, em sofrimento, olha para a mãe e fala assim: mãe, repudia. A gente se perdeu, olha o que está acontecendo. O Império Romano está perseguindo. Então, assim, negue a Jesus por mim, que sou teu filho. Então, assim, quantos de nós teríamos força suficiente para ouvir isso de um filho ou uma filha
e permanecermos fiel no propósito que a gente achava que é o correto? É uma pergunta assim, que fica a reflexão, ainda que a gente não consiga nesse presente momento, mas que a gente tenha essa perspectiva que um dia a gente vai conseguir estar nesse degrau, né? E me vem à mente agora aqui uma cena que eu vivenciei com a minha filha mais velha, de quando ela estava internada numa UTI e foi necessário fazer fisioterapia, e ela não conseguia expelir a secreção, então teve que fazer uma retirada a vácuo. Então entrava com uma tubulação na via nasal até chegar aqui na parte do esôfago e aspirava. E eu lembro até hoje, né, ela pedindo para me tirar, e eu não estava aguentando aquela situação. A ponto da fisioterapeuta me chamar para um canto e falar assim, olha, eu sei que está difícil para o senhor, mas você precisa ficar aqui firme, porque ela precisa ter um olhar de alguém que ela confie. Então fique firme. E aí ela chorava, eu chorava, e eu não estava aguentando. Mas era aquela perspectiva assim, eu sabia que aquilo ali era essencial para que ela saísse da UTI naquele momento. Né? Então, ainda que ela ficasse implorando para que aquilo acabasse, eu ficava, ó, calma, eu tô aqui, isso vai passar, vai passar. E ela tinha ali 2, 3 anos. Né? Então, é até mais difícil dela conseguir entender que aquilo vai passar e mais difícil para o pai. Então, e a gente está falando no hospital, com o médico e tudo, né? Aí agora está colocando a situação ali de Joana, né? Ali no tronco, o público gritando, ovacionando, e falou assim, vamos, nega Jesus e você está livre. E fica até pergunta, será que ela ficaria livre mesmo? Ou aquilo era um jogo ali de paixões, né? Só para poder, enfim, ter público circo, né? Mas voltemos aqui a Humberto de Campos. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abrudante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que retalham o coração. E aqui tem aqui uma reflexão um registro, né, de Humberto de Campos, que ela está ali firme, mas o pedido do filho reparte o coração dela, né? Ela sofre como mãe de ver o filho sofrer, de ver o filho ali pedindo para ela abjurar. E aí a multidão continua gritando, abjura, abjura. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. E aí ela começa a fazer uma retrospectiva. O lar risonho e festivo, as horas de ventura. Aí a parte boa, né? Mas também ela lembra dos desgostos domésticos, as emoções maternais, né? Ela tendo o filho ali nascendo, os fracassos do esposo, que aí teve as mudanças, né? E eles se viram em ruínas, a sua desesperação e sua morte. Aí ela lembrou da viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Então ela começou a refletir tudo o que ela estava vivendo naquele ambiente. Ela pressentiu que aquilo ali era o momento do fim daquela existência. E aí tem um outro ponto que Humberto de Campos coloca aqui, que eu acho que é muito importante, que em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, então assim, o filho continuava desesperado pedindo para que aquilo acabasse logo, que dependia dela abjurar Jesus para que acabasse, ela vai e recorda de Maria que também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. E aí é uma outra perspectiva, né? Porque aí ela está lembrando de Maria. Maria de Nazaré acompanhou Jesus no momento ali do Calvário, da crucificação. Maria está acompanhando. Maria, não há registro da Maria gritar, de blasfemar, de pedir, pô, Jesus, sai daí, né? Quem estava ali gritando, tacando pedra em Jesus, falou, né? Olha, se você é Deus, né? Então desce. Se você é o Messias, então desce da cruz, né? Maria não. Maria estava ali. Porque Maria sabia os desígnios divinos. Então, assim, era a vontade de Deus, né? Para estar passando pela situação, né? Jesus veio nos mostrar, ao vivo e a cores, né? Como suportar as mazelas do mundo, né? E aí, Joana se vendo naquela situação com o filho, pedindo, né? Para acabar com aquilo ali, do sofrimento, ela lembrou de Maria, vendo o filho também sofrer, mas não reclamando, aceitando aquele momento, né? É algo também que é bem... Nossa. Temos muitos passos pela frente. Aí, a reflexão de Joana continua. Acima de todas as suas recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre, em casa de Pedro, lhe dizer, vai, filho, ser fiel. E aí aquela frase
né, que termina o encontro de Joana e Jesus. Jesus dando um imperativo para ela, vai filha, ser fiel. Ela lembra da frase e aí ela traz essa reflexão de que ela estava naquele momento também sendo convidada a ser fiel. Então, possuída de forma sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente. Então, assim, o filho estava pedindo para aquilo acabar e tudo, ela faz a reflexão, ela não tinha falado nada, estava em silêncio o tempo todo. E aí vem uma fala de Joana para o filho. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aí a resposta de Joana para o filho dela. Ela faz quase que um apanhado, né? Porque ela lembra de tudo da vida dela, ela lembra do martírio que Jesus sofreu, né? E aí ela fala, ó, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício, ele permaneceu ali firme. E aí saibamos, nós agora somos convidados a sofrer nessa hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, assim, a felicidade que tem no mundo, ela é transitória, ela é passageira, né? Então, Jesus nos apresenta uma felicidade que é eterna, né? Que é o reino dos céus, né? Vai além do campo material. Então, para a gente conseguir conquistar, é preciso ser fiel a Deus. E aí eu chamo a atenção para suportar a dor, né, Anderson? Porque fazer a travessia, né, do que somos para o que vamos ser traz o desconforto, né? E é o que Joana estava vivendo ali com o filho. Agora é a hora de você realmente escolher se você quer dar o passo ou não. E a gente só consegue fazer isso se a gente se dispuser a suportar a dor. E hoje, a gente, com o imediatismo e com acesso tão fácil a tantas soluções, o avanço da ciência e da tecnologia, estamos cada vez menos dispostos a suportar a dor. Porque a gente aprendeu que a medicação cessa, né? Reduz. Só que a gente está levando para um extremo, né? De não suportar nunca a dor, né? Então, a gente pega a própria febre. O processo febril do corpo é um processo de defesa do corpo. E é positivo, né? E é positivo. E aí, quando a gente tá ali já começando a ficar febril, já toma medicação e cessa o sistema de defesa do corpo. Que a gente deveria deixar ali. Sim. A medicação veio para não deixar ultrapassar o limite do corpo, né? Então, a gente... Aí, quando as dores são impostas, a gente se desespera. Quando a gente está diante de um desconforto que a gente não consegue cessar, a gente desespera porque desaprendeu a suportar a dor. E aí, por isso, estamos buscando fugas, né? Entorpecimentos e atrasando o nosso desenvolvimento. Então, nós não estamos tendo aí nossas cabeças agora sendo ameaçadas de cortar em praça pública, mas estamos sendo chamados o tempo todo a viver os nossos sacrifícios de transformação individual. E tem hora que a gente vai sim poder utilizar de recursos para abrandar. Tem hora que a gente vai ter que suportar. Sim. E às vezes a dor vai, no dito popular, vai calejando a gente, né? A gente vai ficando mais forte. E aí aquela coisa que dá a dor antes, né? Com o tempo já fica mais fácil. Sim. Você usou o exemplo da academia, né? Então, com a academia. Academia é um exemplo clássico, né? Fica um tempo sem ir e começa a ir. Dói braço, dói perna, não consigo levantar, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu tô aqui? Mas se você continuar, a dor vai indo embora. Aí você vai vendo o seu corpo se transformar, você vai ficando mais empolgado, né? E aí você vai pro próximo, né? Usando a metáfora da régua, né? Você vai pro próximo peso, né? Isso. Então, assim, tô levando 20 quilos, agora eu vou pro 25. Aí volta a doer. Aí volta a doer. Entendeu? E aí você vai ali fazendo, e na verdade você tá lesionando o músculo, aí o músculo se regenera e ele fica mais forte. Aí você vai pro próximo peso e fica nesse ciclo, você vai melhorando o seu corpo, né? Então, indo ao encontro que a Bárbara trouxe, e aí a gente tá falando de dores mentais, né? Do espírito, né? Essas dores vão fazer a gente se fortalecer. E cada vez a gente vai se colocando em situações diferentes para se fortalecer. Mas sempre com a permissão de Deus.
né? Então, Sim. assim, a gente não está em uma situação maior do que a gente aguenta. Por mais difícil que possa estar parecendo, o momento que você esteja sofrendo, ou cada um de nós, é um momento em que Deus sabe que a gente consegue superar. E a gente não está sozinho, né? Então, a gente pode solicitar ajuda à medicina material, né? Psicólogos, psiquiatras. A Casa Espírita é um bom ambiente para a gente também recorrer à ajuda. Nós temos atendimento fraterno. Então, assim, poxa, não tem com quem conversar. Vá ao atendimento fraterno, exponha a sua aflição, assim como o Joana de Cusa se expôs para Jesus, se expõe, que aí o atendimento fraterno, ele é preparado para poder te dar uma orientação. Assista uma palestra, né? E aí depois toma um passe, que aí são formas de a gente estar renovando nossas energias, se preparando para esses momentos de dor, ao invés de fugir deles, né? De recorrer a remédios e somente fugir. Junto à dor sempre vem os recursos para nos ajudar a suportar a dor. Então, se a gente busca a Deus, a gente consegue usufruir desses recursos que são, inclusive, fluídicos, né? Para nos fortalecer. E é legal, porque quando a gente chega no final dessa passagem, a gente entende que junto à dor, ela estava ali recebendo os recursos, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ficar até o final, vai embora não. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas de resina inflamável. Então, assim, ela estava sendo chicoteada e aí começaram a atacar fogo, né? Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito operoso. Ela ainda não desencarnou, porque os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios a fogueira. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. E essa pergunta, né, quando eu lembrei de uma história assim, atribuída ali a Mahatma Gandhi, que Mahatma Gandhi ele levantou a bandeira da paz, né? Então, assim, ele se esforçou e teve êxito no final de conseguir a independência da Índia diante do Império Britânico pela paz. Então, não era pela arma, não era pela guerra, foi pela paz. Então, a gente tem diversos relatos de Gandhi. O filme dele, da biografia dele, é um filme muito bonito de se ver. E em uma determinada história, diz que um soldado bate na cara dele, Gandhi cai e levanta. O soldado bate de novo, ele cai e levanta. E essa passagem tem no filme. E aí, em um determinado momento, o soldado pergunta algo parecido com o que o Algoz estava perguntando aqui para Joana. Pergunta para Gandhi assim: quem é que te ensinou a ser covarde desse jeito? Batendo, você não está me revidando. Porque o soldado estava provocando ele. Porque se o Gandhi devolvesse a batida, ele era preso, né? E aí todo aquele discurso de ser pacífico, né, na proposta da independência da Índia, cairia por terra. E aí, assim, quem te ensinou a ser covarde? Só que o soldado estava carregando um cordão com um crucifixo. E aí Gandhi olha assim pro soldado e fala assim, esse que você carrega aí no seu peito. E aí o soldado entra em choque e não fala mais nada. E sai, envergonhado. Porque o soldado carregava ali a cruz de Jesus como uma referência, né? Assim, poxa, mas você mesmo está seguindo o quê? E eu estou seguindo. E vai um detalhe, um parênteses. Gandhi não era cristão. Não foi cristão naquela encarnação, né? Ele respeitava muito Jesus, se utilizou por diversas passagens, né? Todo o ensinamento de Jesus como uma referência, mas ele percebia que realmente aquele era o caminho. Então, ainda que não seguisse Jesus, ele estava sendo ali um cristão, né? E o Algoz pergunta isso para Joana, né? O teu Cristo soube apenas ensinar a morrer? Você está falando de Jesus, não quer negar, e você está morrendo, né? A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, ela estava no finalzinho da vida dela. Teve ainda forças de murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí? Essa parte eu acho sensacional. Porque, assim, a fala dele, a pergunta dele, né,
criticando, né? O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer, já chama atenção para o sacrifício que ela estava fazendo de suportar aquilo tudo e não se render. Olha o percurso que a gente teve, né? Do filho, que já é uma tentação, e aí ela busca Maria como referência, ela busca Jesus, ela é fiel, direciona o filho para continuar seguindo, e suporta as dores físicas, a humilhação, tudo. E aí ele diz, né? Então foi isso que Cristo te ensinou, né? A viver o sacrifício para morrer. E aí ela diz, não só para isso, mas também para vos amar. Para mim, assim, eu interpreto essa passagem, essa resposta dela como um perdão, uma declaração de que eu estou aqui me sacrificando para viver isso, e ainda estou me sacrificando para te respeitar. Eu não estou aqui gritando, eu não estou te xingando, te reduzindo, te ofendendo e te humilhando, porque eu aprendi a respeitar a régua do outro. Nem sentindo raiva e ódio, né? Entendeu? Tá passando pela situação. Aí todo o sacrifício que ela viveu com o marido, que foi aprender a respeitar o que o outro consegue, ela testemunhou nesse momento em que ela respeitou a régua do outro, né? O que eles estavam fazendo era uma injustiça, era uma barbaridade, mas era o que eles conseguiam fazer. Então ali ela testemunhou realmente estar seguindo aos ensinamentos de Jesus. Não só confiou no processo da morte, mas perdoou, né? Aceitou a incapacidade do outro de fazer algo melhor. Sim. Né? E aí aí vem esse finalzinho, o que né? aconteceu, né? Que suportou, foi lá. E aí? E aí? E aí? Lê aí. Não, vai lá. Então tá, aí a velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda as forças para murmurar, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Aí vamos para o estudo da doutrina espírita, que nos ensina que a gente tem como companhia quem está na frequência fluídica que a gente está. Muito bom. Certo? Então, se eu desencarno e a minha frequência está lá embaixo, quem eu vou enxergar? Espíritos que estão nessa frequência. Ora, se Joana, ao vivenciar, ao concluir o processo de desencarne, já estava ali na companhia de Jesus, olha a frequência magnética que Joana se encontrava no ápice da dor. Conquistado, né? Ou seja, ela não deixou de sentir a dor. É isso que é muito importante a gente entender. A dor não baixa a nossa vibração. É como a gente lida com ela. Então, todo o processo dela ali de sacrifício, ela conseguiu porque ela escolheu utilizar dos recursos que o alto já estava promovendo a ela. Jesus não estava lá vivendo as coisas dele e falaram, Joana desencarnou, vai lá, e ele chegou. Ele estava lá com ela o tempo inteiro, né? Foram eles, os espíritos do alto, que estavam soprando em seus pensamentos. Lembra de Maria, lembra do ensinamento de Jesus, ser fiel, confia, entende? Então, junto com a dor, sempre vem os recursos de suportar. Agora, a gente precisa confiar para usufruir desses recursos. E aí, mesmo estando nela, nós podemos estar muito bem acompanhados. Então, olha a envergadura que Joana conseguiu alcançar para, ao desencarnar, já estar ao lado de Jesus. Na mesma frequência, né? Como você falou. Na mesma frequência. E foi tudo conquistado, né? Você vê que no começo do capítulo, ela tá ali com as angústias dela, ela não tá entendendo ali o que ela tá sendo convidada a exercitar, né? Então, assim, como a gente no dia a dia, né? A gente, às vezes, não consegue entender os dilemas que estamos vivendo, né? Sim. E ela foi sobre perseverar, conquistou. E Sim. Aí, essa coisa conseguiu estar na mesma frequência que Jesus, né? Foi, assim, uma vitória em tanto, né? Falando em frequência, me veio aqui em mente
tem o filme, né, sobre a vida do Divaldo Franco, e aí durante todo o filme tá o Divaldo Franco, e tem um espírito ali que está tentando, né, atrapalhar a vida dele, né? E em uma determinada fala, a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, fala que aquele espírito só consegue, entre aspas, atrapalhar a vida do Divaldo quando ele se coloca na mesma frequência dele. Então, assim, quando o Divaldo perde o emprego, quando o Divaldo fica irritado no trabalho, aí são os momentos em que o espírito tem a oportunidade, o espírito está na situação de obsessor, consegue interferir na vida do Divaldo e deixar ele mais triste ainda, né? E naqueles momentos que ele está tranquilo, o espírito está ali se comprazendo em fazer o mal ainda, não consegue alcançar o Divaldo. E aí o ato de amor constante, né, ele constrói a maçã do caminho, né? E aí um determinado bebê, né, que o Divaldo recebe for a mãe daquele espírito que está ali na condição de obsessor. E aí esse ato de amor que faz mudar um pouco a relação. Ela não apaga, não passa a borracha, né? Até porque no filme aborda o espírito falando assim, olha, eu não consigo te perdoar. Assim, eu tô tocado que você está recebendo a minha mãe, mas eu não consigo te perdoar. E aí o Divaldo no filme fala assim, tudo bem, o perdão verdadeiro pode demorar séculos, existências, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou aqui cuidar da sua mãe. E aí muda a frequência do espírito. Mas voltando ao que a Bárbara estava falando, né? A Joana de Ângeles no filme falando, né? Assim, olha, o espírito obsessor, aquele que está querendo nos fazer mal, só consegue nos atingir se a gente baixa a frequência. Então, vai ao encontro da orientação de Jesus, né? Vigiai e orai o tempo todo. E aí não é a dor ou o bem-estar que determina a frequência. É como você está lidando com a dor ou como você está lidando com o bem-estar. Então, mesmo que você esteja se considerando, né, em um momento de bem-estar, mas você está tendo, diante desse bem-estar, você está ferindo a lei de amor, você está causando desarmonias aos outros ou a si mesmo, está se desrespeitando o outro, pensamento negativo, você já baixa a sua frequência, mesmo estando tudo favorável. E aí estamos aqui com a prova, né, Joana de Cusa demonstrou, mesmo no ápice da dor, estar numa frequência muito elevada. Então, é como a gente lida, né? Muito bom. E já falando a gente está falando de bastidores do Evangelho, né? Agora falando de bastidores de Joana, né? E eu citei, né, Joana de Ângeles, né? A gente tem um livro do César Said, temos palestra do Divaldo Franco, né? Falando das vidas de Joana de Ângeles, que fora a mentora dele, né? Na última encarnação. E aí mostra que Joana de Ângeles, né? Fora Joana de Cusa. Depois ela teve também uma outra experiência de Joana como no México, né? E outra também Joana em Salvador. Então tiveram diversos momentos da vida dela, incluindo essa de Joana de Cusa. Então a Joana de Cusa que a gente ficou falando aqui nesse capítulo é a mesma Joana de Ângeles que auxiliou, né, Divaldo Franco como mentora na última encarnação. Lembrei de outra também. Ela foi a Clara de Assis. Né? Então ela foi a companheira de Francisco de Assis, né? Nas suas encarnações. Então, assim, quem tiver curiosidade de se aprofundar na história desse espírito, né, que conseguiu ali galgar e ir crescendo e se transformar internamente com a mensagem de Jesus, né, só pesquisar Joana de Cusa, Joana de Ângeles, da história dela, que aí a gente vai ter mais bastidores. E todo o capítulo ele é movido a isso, né, transformações que os espíritos tinham, eles externalizam, né, o sofrimento, as angústias, e o Jesus vai ali dando uma indicação e eles vão se transformando. E o próximo capítulo, inclusive, a gente vai falar sobre o testemunho de Tomé, né? Então a gente também vai falar do testemunho, a transformação que Tomé, né, um dos apóstolos de Jesus. Mas antes de finalizar, queria agradecer, né, a Bárbara Brito por ter aceito esse convite para brilhantar. Comentei com ela, né, nos bastidores, vou começar a falar de mulheres, né? Então veio aqui um capítulo dedicado a Joana de Cusa, né? Falei assim, então trazer uma alma mais feminina, né? Para trazer esse outro olhar e agradecer. Então, assim, muito obrigado, né? Se quiser falar alguma coisa no final. Eu adorei participar, porque para a gente disseminar a palavra, né? E esses conhecimentos, a gente precisa estudar. Sim. E aí a gente reflete e toca a gente, né? Porque nós somos aprendizes aqui, a gente também precisa aprender. Então, eu me senti beneficiada, porque estou saindo daqui muito mais encorajada, né, e motivada a vivenciar os sacrifícios, a respeitar a régua alheia e a respeitar também a minha régua.
E quero deixar também como reflexão de que tudo isso vem nos mostrar que nós temos em nós a capacidade de lidar com os passos que Deus nos convida a dar, né? Então, a gente tem que parar de olhar para o outro e comparar, né, quem somos com os outros, porque cada um de nós tem a sua própria história. Mas seja lá o que você estiver vivendo, você tem os recursos necessários para conseguir vencer, né? E, inclusive, a nossa troca aqui vem muito quando Anderson fala dos bastidores, né? Porque ele está aqui com esse programa maravilhoso. Eu também realizo um programa chamado Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, onde a gente fala justamente de como a doutrina nos ensina a se relacionar com o mundo, com a realidade que a gente vive hoje. E um dos episódios que a gente divulgou, um dos últimos, inclusive, fala justamente isso, as forças que existem dentro de você, né? Porque a gente precisa parar para... Poxa, tanta coisa distraindo, mas a vida está pedindo algo de mim. O que eu tenho para dar? E me concentrar nisso e usar esse recurso. Porque Joana de Cusa era a única ali a escolher vencer. Todos que estavam em volta, se não estavam aplaudindo a injustiça, estavam aflitos, né? E sem compreender como ela estava conseguindo ser tão forte, já que não existia um apoio ao lado, né? Pelo contrário, existiam forças para enfraquecê-la, mas ela usou dos recursos que ela tinha e dos recursos que Deus ofertou. E ela conseguiu fazer a própria travessia. Então, fica aí a dica, né, de reflexão e de assistir também ao programa, né? Nós vamos fortalecendo, porque são lentes diferentes, linguagens diferentes, e tudo nos ajudando a nos edificarmos, a buscarmos os melhores caminhos para lidarmos aí com a vida. Então, obrigada, Anderson, obrigada demais. Bom. Espero estar aqui de novo, hein? Vamos Me convidar. chama mais vezes. Tem mais capítulos para frente, né? A gente está na metade são 30 capítulos, né? A gente agora conquistou a metade da reflexão. A gente vai chegar no final, a gente vai sair de uma estatística, né? Quem acompanha a gente até o final, existe uma estatística infeliz no Brasil de livros lidos, né? Então, poucas pessoas têm esse hábito da leitura e conseguem terminar um livro, né? Então, assim, quem acompanha a gente do início ao fim vai ter terminado a leitura de um livro, pelo menos, né? Então, a gente vai estar ajudando. Essa reflexão foi um pouco maior do que o normal, então quem chegou até o final fica o agradecimento e comenta aí, ó, se falar de Jesus é brega, né? Chegou até o final, fica a hashtag, né? Sensacional. Dá uma de YouTube. Mas a gente se encontra na próxima segunda com o capítulo 16, o testemunho de Tomé. Fiquem com Deus e até lá.